King Kong foi lançado em 2005. Esse filme é incrível, já que acabou ganhando vários prêmios devido aos seus efeitos especiais e efeitos de som. Porém, o filme esconde alguns segredos de bastidores e curiosidades que você provavelmente não sabia. Então, pensando nisso, fiz um vídeo sobre King Kong. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo, já deixe o seu like. Dito isso, vamos começar. Esse filme foi dirigido por Peter Jackson. Ele ficou bastante conhecido por dirigir a trilogia O Senhor dos Anéis e também a trilogia Hobbit. Ele é o terceiro diretor de cinema de maior bilheteria de todos os tempos, já que seus filmes faturaram mais de 6 bilhões em todo o mundo. Além de tudo isso, ele também ganhou vários prêmios, que o colocaram como o melhor diretor. Já para dirigir King Kong, Peter recebeu 20 milhões, o maior salário já pago a um diretor de cinema antes da produção. As filmagens de King Kong aconteceram na Nova Zelândia, de setembro de 2004 a março de 2005. O orçamento do projeto estava por volta de 150 milhões de dólares, porém passou a custar 207 milhões, algo que foi recorde na época. Contudo, o filme acabou arrecadando mais de 562 milhões de bilheteria, se tornando o quarto maior filme de bilheteria da Universal na época, e o quinto filme de maior bilheteria de 2005. Ele também gerou 100 milhões em venda de DVDs após o seu lançamento. King Kong foi bastante elogiado por seus efeitos especiais, performances, senso de espetáculo em comparação ao original, de 1933. Embora algumas críticas tenham se concentrado em sua longa duração de 3 horas, ganhou 3 prêmios da Academia, sendo melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Ainda foi lançado um videogame junto ao filme, que também se tornou um sucesso comercial. O diretor Peter Jackson tinha 9 anos quando assistiu o filme King Kong, lançado em 1933. Ele ficou fascinado com o filme e aos 12 anos decidiu recriar o filme usando uma câmera Super 8, que era usado para fazer pequenos projetos. Porém, ele acabou desistindo desse projeto. King Kong eventualmente se tornou seu filme favorito e foi a principal inspiração para sua decisão de se tornar um cineasta quando adolescente. Mais tarde, a Universal começou a admirar os projetos de Peter, principalmente pelos efeitos visuais. O estúdio estava determinado em trabalhar com ele em seu próximo projeto, que seria o remake do Monstro da Lagoa Negra. Como o diretor queria ter a oportunidade de trabalhar em seu filme predileto, ele acabou recusando a oferta da Universal, mas a Universal ficou ciente da sua obsessão por King Kong e posteriormente ofereceu a ele a oportunidade de dirigir o remake. Todo o trabalho de efeitos visuais foram feitos pela Weta Digital, que foi fundada por Peter Jackson. Segundo o diretor, a cena de Kong vs dinossauros foi uma das que ele deu bastante importância. Ele queria que de fato Kong enfrentasse uma família de dinossauros, e ainda declarou que queria que a briga saísse do controle na selva. Toda a cena partiu de arte conceitual, principalmente a queda do penhasco. Um dos grandes designers responsável pelo combate foi Jeremy Bennett, que declarou que foi um trabalho bastante detalhado, onde foi dado um espaço em cada extremidade da cena. A iluminação também foi um fator bastante importante. Segundo Jeremy, os personagens chegaram a ser iluminados com CGI, para dar mais destaque e brilho para a cena. Peter queria que todos os personagens desse filme fossem o mais real possível, e principalmente a ilha, que é mostrada no filme. Peter se surpreendeu muito com esse trabalho, trazendo uma sequência maravilhosa do combate entre Kong e T-Rex. Segundo toda a produção que trabalhou nos efeitos visuais, uma das grandes dificuldades era achar um ângulo bom para cada cena, pois havia muitas e de diferentes formas. Além disso, como favor pessoal para Peter Jackson, Bryan Singer, outro grande diretor e produtor, passou 2 dias dirigindo a sequência de confrontos entre King Kong e os dinossauros. Ele acabou recebendo um agradecimento especial nos créditos finais do filme. Toda a equipe dividiu as cenas mais importantes e foi adicionado nelas a atriz Naomi. Porém, a equipe ainda não tinha ideia de como ela ficaria na cena, então foram construídas plataformas adequadas para a atriz. Com certeza você lembra dessa cena, onde ela fica em cima da cabeça de um dinossauro. A parte foi construída de isopor, já os movimentos foram feitos pelas pessoas da produção, que ficavam balançando o objeto assim para se adequar à cena. Além disso, a atriz passou por vários processos ali nos bastidores, onde ela teve que passar por um escaneamento, pois havia algumas cenas de acrobacias que seriam exigidas no filme, e não havia como fazê-las fisicamente. Com isso foi construído um modelo muito realista da atriz,
que seria introduzido no filme, algo que realmente não podemos notar a diferença entre a atriz e o modelo criado. Não foi usado apenas CGI no filme. Em algumas cenas, principalmente na criação da ilha, a produção teve que criar cenários e esculturas, e isso foi muito demorado e trabalhoso de ser feito, tendo paredes com pedras gigantes, musgos, plantas e vários outros detalhes. A iluminação também foi um fator bastante importante. Também foi colocado fumaça para dar um aspecto ainda mais assustador para a ilha. Já as centenas de figurantes usados no filme, cada um tinha 3 roupas diferentes que usariam para diferentes cenas. Ao mesmo tempo, durante a produção, cerca de 100 pessoas trabalhavam apenas no departamento de figurinos. Entre 60 e 70 carros antigos foram coletados localmente para o uso das cenas na cidade de Nova York. Esses carros são populares na Nova Zelândia e não foram difíceis de encontrar. Outro detalhe é que vários dos nativos da Ilha da Caveira foram interpretados por atores sudaneses, que não falavam inglês e foram treinados com a ajuda de um intérprete. Conceitualmente, os nativos da ilha tinham piercings e escarificações, que foram criados com maquiagens e aparelhos protéticos, embora um deles tinha cicatrizes tribais autênticas na testa. Como havia mencionado, não foi utilizado apenas CGI. A equipe da Weta teve que criar algumas esculturas de dinossauros. Para construir os dinossauros, a equipe teve uma referência de um crânio que estava exposto na Dakota do Sul. Segundo entrevistas, isso ajudou muito toda a equipe. Já a grande dificuldade de criar esses dinossauros foi o tamanho deles, pois tiveram que esculpir cada um, e depois seriam digitalizados no computador, onde foi pego todos os dados dos dinossauros que seriam convertidos em uma criatura real. Depois de tudo isso, ainda foi adicionado a cor. O diretor queria um aspecto bastante diferente, onde os dinossauros tivessem uma pele que fosse semelhante à de um crocodilo. Uma outra curiosidade bastante interessante é que no filme o Tiranossauro tem mãos com 3 dedos, em homenagem ao King Kong original, lançado em 1933, em que os dinossauros também tinham um dedo extra, e é explicado pela ideia de que os dinossauros na Ilha da Caveira evoluíram nos 65 milhões de anos, desde que os tiranossauros de 2 dedos foi extinto em outras partes do mundo. Já para a criação do Kong, a equipe passou muito tempo desenvolvendo o personagem, e foi muito complicado pois havia muitos detalhes. A equipe também construiu algumas esculturas, que passou pelo mesmo processo dos dinossauros, onde foi convertido os dados para criar uma criatura o mais real possível. Não havia gorilas em nenhum zoológico da Nova Zelândia, para a equipe de produção estudar, o mais próximo ficava na Austrália. Com isso, Michael Apted, outro cineasta, veio ajudar a produção, permitindo que estudassem mais de 20 horas de imagens de pesquisas que ele havia filmado enquanto preparava A Montanha dos Gorilas. O ator Andy Serkis, que interpretou Lupe no filme, também é famoso por seu trabalho no cinema em captura de movimento. Para você ter uma ideia, ele chegou a trabalhar em Senhor dos Anéis, Tintin, entre vários outros. Já em King Kong, ele fez basicamente a mesma coisa, onde tinha 132 sensores fixados em seu rosto, de modo que todas as suas expressões faciais pudessem ser capturadas e mostradas no rosto de King Kong. Para interpretar esse personagem, o ator ainda passou muito tempo estudando o comportamento dos gorilas. Andy também desenvolveu uma amizade próxima com uma gorila fêmea, chamada Zaire, em um zoológico perto de Londres. Ele teve que passar por 2 horas de maquiagem de captura de movimento todos os dias, durante as gravações. Após a fotografia principal, o ator ficou mais 2 meses em um estágio de captura de movimento, imitando os movimentos de Kong para os animadores digitais do filme. Como havia mencionado, o filme ganhou prêmios por conta dos seus efeitos sonoros. Uma coisa que você talvez não sabia é que o rugido de Kong foi criado a partir do rugido de um leão e de um tigre, que foi modificado para o filme. O grande ator Jack Black também acaba participando desse filme, porém aconteceu uma coisa nos bastidores que não agradou muito o diretor. A coisa em questão foi o corte de cabelo de Jack, contudo ele teve que usar peruca no filme. Além disso, Peter Jackson originalmente queria que Robert De Niro ou George Clooney fizessem o papel de Carl Durham, que foi dado a Jack Black. Contrariando os rumores, Peter Jackson não perdeu peso porque a produção do filme acabou sendo tão duradoura e desafiadora. Na verdade, o cineasta perdeu peso intencionalmente com dieta e exercícios, substituindo refeições menos saudáveis por outras refeições mais saudáveis,
que trazia de casa e se exercitou regularmente na academia de sua casa. O fato de Jackson ter perdido 30 quilos durante a produção deste filme é realmente apenas uma coincidência, já que nessa época ele decidiu começar a se alimentar de forma mais saudável e se exercitar regularmente. Os insetos que atacam Jack Driscoll são versões gigantescas do Weta, uma espécie nativa da Nova Zelândia. Inclusive o Weta também é uma empresa fundada por Peter Jackson e Richard Taylor, como mencionei anteriormente. Howard Shore escreveu e gravou grande parte da trilha sonora deste filme, mas pouco antes do lançamento ele abandonou o projeto. Peter Jackson afirmou que foi por causa de pensamentos diferentes entre os dois. Ambos acharam melhor que Howard fosse substituído por James Newton, que teve menos de 2 meses para escrever e gravar uma nova trilha sonora para o filme. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma pontuação crítica de 84%, baseada em 267 críticos. Já a pontuação pública fica por volta de 50%. No IMDb, o filme recebeu 7,2, sendo uma nota boa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe nos comentários o que você acha de King Kong e até o próximo vídeo.